noite. Na quarta-feira passada foi dado início a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, reunindo 193 nações e centenas de representantes da sociedade civil, ONGs, empresas, meio acadêmico. A reunião tem pela frente uma pauta importante para discutir até a próxima sexta-feira. Os principais temas são a economia verde, a erradicação da pobreza e a estrutura que deve ser consolidada para o desenvolvimento sustentável. Diante da ausência de chefes de governo de países importantes, como Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, a presidente Dilma Rousseff afirmou no discurso de abertura da Rio+20 que mesmo em momentos de crise econômica é preciso ter consciência de que não há crescimento possível baseado em ajustes que prejudicam pessoas, meio ambiente e biodiversidade, como, por exemplo, as medidas de austeridade da União Europeia. Ainda hoje deve ser finalizado o documento base que será apresentado aos chefes de Estado que chegam nesta quarta-feira. Um dos pontos de consenso é o fortalecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Mas a criação de um fundo verde financiado pelos países mais ricos não deve entrar no documento. Brasilianas.org de hoje discute os desafios da Rio+20. Vamos entender os argumentos científicos sobre aquecimento global, os principais desafios do desenvolvimento sustentável global e local e o nível de articulação política entre ciência e economia para a definição de uma nova governança global. Para debater o assunto, recebemos no nosso estúdio de São Paulo o professor do Departamento de Física da USP e membro do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, Paulo Artacho, o geólogo e professor emérito do Instituto de Geociências da USP e membro da Academia Brasileira de Ciências, Kenichiro Seguio, e no nosso estúdio no Rio, o coordenador executivo da campanha global de ações pelo clima no Brasil e coordenador de processos internacionais do Instituto Vita Civilis, Aron Belink. E contamos também com a participação da jornalista Priscila de Paula. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode enviar suas perguntas acessando www.brasilianas.org. A primeira reunião global da ONU sobre o meio ambiente aconteceu em Estocolmo, Suécia, em 1972. De lá para cá, outras negociações internacionais do clima têm tentado ampliar os debates sobre mudanças climáticas e equacionar os impactos da ação humana na Terra. A ideia é que os encontros consolidem novas políticas sustentáveis e ampliem a consciência sobre a natureza. Vamos ver rapidamente o histórico dessas conferências. Em 1972, foi realizada a Conferência de Estocolmo, com o objetivo de conscientizar os povos a melhorar a relação com o meio ambiente. A questão levantada era como atender às necessidades das populações no presente sem comprometer as gerações futuras. Nos anos 70, ainda se acreditava que a natureza era uma fonte inesgotável de recursos. Mas a Conferência de Estocolmo ajudou a acabar com essa ideia e problemas como poluição de rios e mares, preservação de espécies, ilhas de calor, mudanças no clima, entre outros, passaram a fazer parte das preocupações dos países. Em 1992, a ONU fez a maior conferência já realizada no planeta, com delegações de 178 países, a Rio92. Foi nela que os governos e chefes de Estado construíram uma nova visão para o crescimento econômico, a do desenvolvimento sustentável. A implementação da Agenda 21, com metas ambientais, e a consolidação do conceito de sustentabilidade foram os dois grandes pontos positivos da Rio92. A sustentabilidade passou a ser a grande bandeira do mundo a favor da qualidade de vida, aliada à preservação do meio ambiente. Em 1997, ainda como resultado da Rio92, mais de 80 países assinaram o Protocolo de Quioto, no Japão, um acordo internacional para reduzir a emissão de gases do efeito estufa nos países industrializados e garantir um modelo limpo de crescimento às nações em desenvolvimento. Países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, o maior emissor, se retiraram do acordo. Outros chegaram a transformar em lei os termos do protocolo. A partir do Acordo de Quioto, foi criado um mercado com créditos de carbono, ou redução certificada de emissões,
para empresas ou pessoas que ajudam a reduzir a emissão dos gases que provocam o aquecimento global. Em 2002, a ONU promoveu a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, na África do Sul, também conhecida como Rio+10. Os países fizeram um balanço dos avanços da Agenda 21 e de outros acordos criados a partir do encontro no Rio. Da cúpula de 2002, saíram 2 documentos, a Declaração de Joanesburgo e o Plano de Ações. Mas o resultado do encontro foi muito criticado pelas ONGs ambientais. Em 2009, foi a vez da Conferência das Nações Unidas sobre Clima, conhecida como COP15, em Copenhague, na Dinamarca. O objetivo era estabelecer um acordo com peso de lei internacional para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Na ocasião, os dados divulgados pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas alertavam sobre os problemas do aquecimento global. Apesar disso, o resultado prático do encontro, o Acordo de Copenhague, foi considerado um grande fracasso da diplomacia mundial. Em 2010, a ONU promoveu a COP16, Conferência sobre o Clima, em Cancún, no México. Foram fechados alguns acordos. Um deles criou o Fundo Verde do Clima, para administrar o dinheiro a ser doado pelos países desenvolvidos para combater as mudanças climáticas. Em 2011, em Durban, África do Sul, a ONU fez a Conferência sobre o Clima, que produziu um documento onde se prevê a criação de um acordo global para substituir o Protocolo de Quioto. Ele estabelece novas normas para obrigar os países a diminuírem as emissões de gases. Em 2012, voltamos ao Rio, 20 anos depois. A Rio+20 agora é a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que vai até a próxima sexta-feira no Rio Centro. Bom, um ponto central de toda essa discussão, o reavivamento das discussões sobre o clima e o meio ambiente, foi o relatório do IPCC, aquele painel criado por Al Gore com cientistas do mundo inteiro, que constatou a questão da interferência humana na mudança climática. E hoje há uma enorme briga no meio científico, uma disputa, uma polêmica no meio científico entre os defensores do IPCC e aqueles que acham que não, que a mão do homem não é relevante nessas mudanças climáticas. Antes de entrar no Rio+20 propriamente dito, nós temos aqui 2 dos principais especialistas do tema, o físico Paulo Artacho, que participou da equipe do IPCC, e o geólogo Kenichiro Sugio, que acha que o IPCC não tem base muito aprofundada. Eu queria primeiro que o Artacho definisse, assim, em linhas gerais, dentro do possível e do tempo e de um programa para público não especializado, os fundamentos científicos que levaram ao IPCC. Olha, Nassif, quer dizer, desde o início da Revolução Industrial, né, em 1750, quer dizer, o homem retira petróleo, né, do subsolo e coloca esse petróleo, através de processo de combustão, na atmosfera. Então, as concentrações de vários gases que interferem no balanço radiativo da Terra, né, os chamados gases de efeito estufa, estão aumentando na atmosfera e com o aumento da concentração desses gases, nós observamos, né, fisicamente, um aumento médio da temperatura do nosso planeta, que já está ocorrendo e certamente pode se agravar no futuro se a Rio+20 não tomar medidas importantes. Então, isso não é só a conclusão do IPCC. O IPCC é um painel de cientistas, tem cerca de 3.000 cientistas, né, da ONU, mas na verdade, hoje, a enorme, grande maioria da comunidade científica. Então, eu não diria, como você colocou, que existe uma polêmica, porque, na verdade, quer dizer, é uma polêmica, aí entre aspas, porque, na verdade, você tem uma gigantesca maioria das revistas científicas, dos cientistas ativos na pesquisa científica do clima hoje, quer dizer, que absolutamente favoráveis à questão de que, realmente, nós estamos mudando o clima do nosso planeta. E por essa quantidade de cientistas, eles abarcam todo o espectro das ciências duras, digamos assim. Isso vai desde biólogos, físicos, químicos, matemáticos, etc. e tal. Obviamente, isso contraria interesses, por exemplo, da indústria do petróleo, né, que não quer ver a sua galinha dos ovos de ouro. Interesse tem dos dois lados. Né? Exato.
Mas o interesse dos cientistas é fazer a melhor ciência, reportar essas ciências nas revistas científicas, que é o nosso trabalho do dia a dia, né? Certo. Agora, obviamente, isso contraria interesses econômicos e políticos, principalmente da indústria do petróleo, que não quer ver a sua galinha dos ovos de ouro, né? Na verdade, falecer de um dia para o outro. Professor Queretino, a sua especialidade é a geologia. Qual o questionamento que o senhor traz a esses estudos? Bom, o questionamento que eu trago é o seguinte: são baseados em dados científicos, mas do lado geológico, né? Porque eu tenho pesquisado os climas do passado. E, por exemplo, com participação direta minha, eu tenho pesquisas feitas, por exemplo, lá na região dos Carajás, dos últimos 50 mil anos, por exemplo, né? E, além disso, grande parte das minhas pesquisas se prenderam a uma fase de aquecimento global que ocorreu relativamente há pouco tempo, ou seja, nos últimos 10 mil anos, quando ainda a influência do homem era muito pequena, não é? Nós tivemos um aquecimento global e que a temperatura média da Terra foi superior ao atual de alguns graus centígrados. Tanto é que houve derretimento de geleiras que existiam na época e, com isso, houve subida do nível do mar. E eu venho estudando já há cerca de mais de 25 anos, cerca de 30 anos, eu venho estudando essa variação de nível do mar, porque as variações de nível do mar se transmitem pelo mundo afora, quer dizer, pelo mundo inteiro, porque, naturalmente, todos os oceanos se comunicam entre si. Quando, pelo derretimento das geleiras, o nível do mar sobe, os oceanos são afetados no mundo inteiro. Professor, só para nós leigos aí, sim. Qual que é a base de dado e qual é o tipo de estudo que permite analisar 50 mil anos aí de clima? Para estudar os últimos 50 mil anos, nós, lá em Carajás, por exemplo, utilizamos testemunhos que são colunas de sedimentos que nós coletamos nos fundos dos lagos da Serra Sul de Carajás. Então, nós conseguimos abranger um tempo superior a 50 mil anos. Vocês têm todo o traçado, digamos, desses 50 mil anos? Exatamente. Variação do clima nesse período aí. Artacho, qual que é, digamos, a análise que você faz desse tipo de estudo? Veja bem, quer dizer, o IPCC, na verdade, nas revistas científicas internacionais, existem medidas de temperatura ao longo dos últimos 800 mil anos, feitos na Antártica, feitos na Groenlândia, através do que a gente chama testemunhos de gelo, né? Você cava um buraco e você faz análise de CO2, faz análise da temperatura na época e assim por diante. E não há a menor dúvida, em dezenas de trabalhos publicados por dezenas de cientistas, de que realmente hoje nós estamos passando por anomalia climática que não tem nenhuma história, digamos, ao longo dos últimos 800 mil anos e de que realmente essa anomalia climática é causada pelo aumento das concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera. A gente pode pensar, o leigo pensa, que você tem uma curva aí que vem... Em alguns momentos você pode ter oscilações dessa curva que pode dar um pico, digamos... Exatamente. O clima ele tem um comportamento caótico, né? Ele tem as suas variações naturais, o ano faz mais calor, o ano faz mais frio, mas o que é importante é que até cerca de 50 anos atrás você tinha um patamar de temperatura dentro dessas variações e nos últimos 50 anos houve um aumento muito expressivo da temperatura, medido por várias instituições, não só a NASA, a NOAA, mas instituições inglesas, que mostram claramente a interferência do homem no clima do planeta hoje. Tá, filho. Nós vamos falar com Aron Belink, no Rio de Janeiro, que é coordenador de processos internacionais do Vita Civilis. Boa noite, Aron. Eu queria que, do ponto de vista, digamos, das ONGs, aí, dos ativistas da questão ambiental, você descrevesse um pouquinho qual foi o impacto do IPCC e de outros episódios, o que pesou mais na criação, digamos, dessa consciência coletiva em relação ao meio ambiente? A consciência ambiental é uma coisa que vem crescendo muito nas últimas décadas, não é uma coisa recente, de poucos anos, e eu acho que ela começa a
a crescer com a publicação de primeiros estudos nos anos 60, o famoso estudo da Rachel Carson sobre a primavera silenciosa, os efeitos dos poluentes nas cadeias alimentares do mundo todo. E isso vem crescendo na medida que se acumula mais conhecimento científico sobre quais são os nossos efeitos, e isso vem sendo divulgado com cada vez mais intensidade pelos meios de comunicação, as pessoas vão percebendo a dimensão do nosso impacto. E nos últimas poucas décadas, nos últimos 40 anos, nós tivemos um crescimento muito grande nessa consciência, exatamente na medida em que a humanidade começou a atingir muito mais rapidamente os limites planetários. É uma coisa que eu sempre lembro, quer dizer, quando eu nasci há 48 anos atrás, existiam 3 bilhões de pessoas no planeta e consumia-se quase 5 trilhões de dólares. Hoje, 40 e poucos anos depois, nós temos quase 7 bilhões de pessoas e consumimos 4 vezes mais, 20 trilhões de dólares. Então, assim, é uma escala e uma velocidade de mudança muito diferente. Acho que isso também está levantando a consciência, independente de qualquer questão científica ou de qualquer estudo. Tá. O professor Quintino, o seu estudo, essa discussão que nós estamos tendo aqui é especificamente sobre aquecimento, o aquecimento do planeta, ou tem outros desdobramentos também? Esgotamento de matérias-primas, esgotamento de... O seu estudo é especificamente sobre o aquecimento? Eu estudo sobre... quer dizer, os meus estudos foram principalmente ligados à variação do nível do mar, que é uma consequência da variação do clima, né? Então, e quando desagrega nos últimos 50 anos, aí, 60 anos, sim, o que os seus estudos mostram? Nós temos evidências, por exemplo, de que nesses últimos 10 mil anos, por exemplo, que eu falei, não é? Houve uma idade que, inclusive, é conhecida na literatura como idade ipsitérmica, ou de ótimo climático. Foi um aquecimento global em que o homem teve muito pouca influência, ou quase nenhuma. Certo? Agora, inclusive em épocas bem recentes, houve, por exemplo, a chamada pequena idade do gelo, que aqui no Brasil, por exemplo, como não havia pessoa preparada para perceber esse aquecimento devido à pequena idade do gelo, não há literatura nenhuma. E que época que foi isso? Mas isso abrange cerca de 350 anos, desde 1300 e pouco até 1900, mais ou menos. Então, eu, por exemplo, todos que negam, vamos dizer assim, a ideia do aquecimento global, como ela tem sido defendida por aí, considerando o gás carbônico como grande vilão da história, né, e que o homem seria o grande culpado do aquecimento global devido ao gás carbônico, que é considerado frequentemente como gás estufa, né? Mas há autores também que não admitem o gás carbônico como causador de efeito estufa. Que há, por exemplo, o próprio vapor d'água, né? E outros tipos de gases, como o metano, né? São muito mais efetivos como causador de efeito estufa. Agora, quando terminou a pequena idade do gelo, nós estamos no fim do século XIX. Aí nós entramos no século XX, nós tivemos o aquecimento global. Bom, isso coincide mais ou menos também com a maior intensificação das atividades industriais devido à última devido à revolução industrial que houve no mundo inteiro. Então, daí surge a pergunta, até que ponto esse aquecimento que ocorreu no século XX é devido ao aquecimento global causado pelo homem através do gás carbônico e até que ponto esse é um efeito natural somente pelo término da chamada pequena idade do gelo, que certamente teve pouco controle do ser humano. Então, digamos, para essa linha de pesquisa, a questão da camada de ozônio tem efeito? Vocês discutem a influência do CO2 sobre a camada de ozônio ou discute se a questão da camada de ozônio tem efeito sobre o aquecimento global? Bom, nós temos considerado a parte da camada de ozônio, não. Eu acho que há talvez fatores até muito mais importantes do que a camada de ozônio, que tem sido lembrado, por exemplo, por cientistas
dinamarqueses, que o campo magnético da Terra está diminuindo de intensidade. Então, isso faz com que, por exemplo, haja maior penetração de raios cósmicos aqui na atmosfera terrestre. E os raios cósmicos, através de reações físicas, assim, não é? Vai causar o aumento da nebulosidade. O aumento da nebulosidade causa a diminuição da temperatura. Não é? Portanto, acontece isso. Agora, frequentemente tem sido apresentado também como uma evidência de que está havendo aquecimento global em função do gás carbônico exalado, principalmente pelas atividades antrópicas ou antropogênicas, né, pela industrialização. Se nós formos verificar essa curva, nós verificamos que, na verdade, o aumento de gás carbônico na atmosfera tem sido subsequente, na maior parte dos picos, tem sido subsequente ao aumento da temperatura. Então, parece que há um mecanismo natural que está causando o aumento da temperatura. Isso faz com que o gás carbônico dissolvido nas águas oceânicas, por exemplo, sejam liberados, né, aumentando. Então, parece que está havendo até, no caso desse tipo de gráfico mesmo, está havendo uma confusão entre o que vem antes. Qual é a causa, qual é a consequência. Parece que há até uma aparente inversão de causa e efeito. Bom, a jornalista Priscila de Paulo tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa é ao vivo e você pode enviar perguntas para www.brasilianas.org. Priscila. Bom, Nassif, a gente tem recebido perguntas de pessoas, telespectadores de norte a sul, e tem alguns que estão bem pessimistas. O Alberto Leal Dias, de Salvador, pergunta, diante dessas mudanças, do aumento da temperatura, dá para se prever um caos, né? Seja causado pelo homem ou não. Ele pergunta, a humanidade tem como aprender? Eu acho que os dois poderiam responder. Eu não advogo que seja um caos climático, né? Certamente, quer dizer, o aumento da temperatura que a gente já observa hoje vai continuar, né? Associado às emissões de gás de efeito estufa. Agora, isso não significa o fim da humanidade ou um caos total, mas significa que nós vamos ter que realmente reduzir nossas emissões de gás de efeito estufa, né? Tratar os recursos naturais do nosso planeta de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais sustentável, né? Para que a gente possa proteger as gerações futuras de possíveis mudanças climáticas que possam vir a ser muito mais sérias do que a gente está observando hoje. Então não se trata propriamente, né, de um fim do mundo, mas obviamente nós vamos sim ter que reestruturar o sistema econômico do nosso planeta, que hoje é baseado na queima de combustíveis fósseis, por um sistema econômico mais sustentável, usando energias renováveis. Eu vou perguntar para o Aron. Aron, quando se pega o movimento ambientalista, a gente tem a questão da produção de alimentos, tem a questão do aquecimento global, tem a questão da exaustão de recursos naturais. De uma maneira geral, como que é feita essa análise da dicotomia entre precisar produzir mais alimentos e você ter essas restrições de ordem ambiental? Na verdade, eu acho que a gente tem que olhar não só a questão dos alimentos, mas o conjunto do que é a produção humana, das necessidades humanas. Uma metodologia muito interessante, que inclusive foi premiada agora por um prêmio equivalente ao Nobel Ambiental, é a pegada ecológica, que exatamente trabalha na avaliação da quantidade de recursos naturais necessários para prover a subsistência, prover os meios de vida para as pessoas dentro de um certo padrão de consumo e dentro de um certo padrão tecnológico. Então, o que a gente pode antever no nosso caminho é que, ao mesmo tempo, nós precisamos ter o ganho na eficiência do ponto de vista do uso dos recursos naturais para poder fazer frente ao aumento da demanda, seja por crescimento demográfico, seja por incorporação de novos segmentos às classes consumidoras, mas também nós devemos cuidar com a redistribuição. Por quê? Quando se calcula efetivamente o volume de recursos necessários para um certo padrão de vida, a gente percebe que para manter um padrão equivalente ao das classes altas, como nós temos hoje, no nosso atual patamar tecnológico, seriam necessários alguma coisa como 4 planetas. E nós temos apenas um planeta. Então,
a necessidade ela é de ter ganhos de eficiência, por um lado, e também de nós termos uma redistribuição, de modo que nós tenhamos muito menos desperdício. Eu acho que um exemplo claro do que significa o desperdício na nossa sociedade é pensar dois exemplos ligados à questão urbana muito evidentes. Por exemplo, primeiro, na cidade de São Paulo, onde eu moro, 48% das viagens de caminhão dentro da cidade são com caminhões vazios. Nós não temos um uso da logística e nós trafegamos com veículos vazios dentro da cidade. Metade dos caminhões praticamente trafega assim. Outro dado interessante que a gente pode ver é a questão do uso de um automóvel. Um automóvel particular, uma pessoa que compra um carro e põe nisso aí uma quantidade enorme de dinheiro, em geral, proporcionalmente ao que cada um ganha, normalmente é o bem de maior valor que as pessoas têm, compra um objeto que vai ficar parado, custando 22 horas a cada 24. Quer dizer, ninguém vai ficar mais do que 2, 3 horas andando de carro. Então, você compra um patrimônio para deixar parado. Então, é um contrassenso econômico, ambiental e também social, porque o uso desses carros ocupa espaço público, ocupa a mobilidade urbana. Então, são exemplos meio óbvios da maneira como a gente vive hoje, que é extremamente perdulária e que pode perfeitamente bem ser reconfigurada para dar qualidade de vida dentro dos limites do planeta. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estamos com o Brasilianas.org de hoje, discutindo o Rio mais 20. Contamos com a participação em São Paulo do professor do Departamento de Física da USP e membro do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, Paulo Artacho, e do geólogo e professor do Instituto de Geociências da USP, Kenichiro Sugio. E no Rio de Janeiro participa o coordenador de processos internacionais do Instituto Vita Civilis, Aron Belink. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre os desafios gerais do desenvolvimento econômico e como tem caminhado o processo de integração entre os diversos ecossistemas, como o político e o científico. Eu queria começar primeiro com o professor Belink, lá no Rio de Janeiro. Aron, essa questão do relacionamento da sociedade civil com poderes públicos, com o setor produtivo e com o meio acadêmico e científico. Quais são as principais dificuldades para se definir uma política ambiental adequada para o país? Eu acho que uma política ambiental, como nós vemos hoje, ela precisa ser, e isso é o que se vê atualmente, integrada ao conjunto da sociedade, tanto do lado ambiental, mas também do lado econômico, social, político. Nós não podemos pensar o meio ambiente separadamente. E esse trabalho de ver isso integradamente é uma coisa que vai longe da cultura atual. Então, hoje nós temos uma coisa em que, no máximo, que se chega a pensar no tal do triple bottom line, ou seja, avaliar um empreendimento pelo lado econômico, mas também social, mas também ambiental, só que vistos como coisas separadas. E, na verdade, teria que se ver isso integradamente. Na prática, o que isso significa? Que durante os processos de análise e durante a formulação de leis de políticas públicas, nós precisaríamos ter um debate, uma participação mais concreta da sociedade civil e também da ciência, também da academia. Então, eu acho que nós precisamos ter realmente um investimento hoje que permita essa organização da sociedade. Nós temos boas iniciativas nessa direção, tanto do lado acadêmico, quanto político, quanto na área de normalização. Eu participei da construção da ISO 26000, por exemplo, que é uma norma feita pelos vários setores da sociedade e que exatamente busca integrar como ferramenta de gestão esse conjunto de aspectos. A gente está caminhando nesse rumo, mas certamente tem um longo caminho a ser andado ainda. Tati, a gente tem esse grande desafio aí, que é a questão de produzir alimentos aí para uma população que está se integrando. E um dos pontos centrais da conferência é que todo habitante da Terra tem direito ao atendimento de suas necessidades básicas. Nesse estudo do IPCC, chegou a ser analisado o efeito dessa questão da temperatura sobre a produção de alimentos e de que maneira que a tecnologia está minimizando ou não esse processo, se é possível compatibilizar o aumento da produção com a preservação
Isso é um capítulo relevante do Sem IPCC? dúvida, não é só um capítulo, como é um grupo de trabalho inteiro do IPCC que tenta analisar essas questões dos impactos socioeconômicos das mudanças climáticas, né? Então, hoje elas são absolutamente essenciais. Eu concordo com o que o Aron colocou, né, de uma maneira muito clara, de que hoje não é possível se olhar só a parte ambiental dissociada da questão social e econômica. Produção de alimentos, como você falou, é um dos aspectos, né? Tem todo o sistema de produção e consumo de energia que vai ter que ser reordenado, né? Então, hoje, com uma população de 7 bilhões de pessoas, quer dizer, nós vamos ter que repensar, né, todo o nosso sistema produtivo, incluindo o sistema produtivo de alimentos, né? Então, o consumo, por exemplo, o aumento do consumo de carne, principalmente devido à China, por exemplo, foi estrondoso nos últimos anos. O Brasil se aproveitou disso, né, aumentou as suas exportações de carne significativamente, só que tem o outro lado, quer dizer, isto causa um aumento na emissão de gás de efeito estufa, no caso da criação de gado, o uso de fertilizantes no solo, por exemplo, aumenta as emissões de compostos orgânicos nitrogenados, que tem efeito estufa significativo, e aumenta a emissão de metano, que é um gás de efeito estufa muito importante. Mas, por exemplo, se tirar os nitrogenados, vocês avaliaram o impacto sobre a produtividade agrícola, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Hoje, da maneira como é estruturada, né, a agricultura, como ela é estruturada hoje, para obter o grande ganho de produtividade foi através do uso de mais fertilizantes. Agora, a Embrapa, por exemplo, está pesquisando uma série de técnicas alternativas de menor impacto ambiental, com menor emissão de gás de efeito estufa, onde você possa manter esta produtividade. Então, existe essa possibilidade, a Embrapa e outros órgãos de pesquisa ao longo, né, do planeta inteiro estão nesse esforço, e eu acho que é possível você, sim, manter ou aumentar essa produtividade, reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. Professor Queretino, em relação ao mar, essa questão do potencial do mar para prover alimentos, prover minerais, minérios e tudo, dá para se pensar num prazo médio aí como uma alternativa, digamos, ao eventual esgotamento do potencial em terra? Bom, essa área não é tão assim da minha especialidade. Né? Fala que é geólogo, a gente joga tudo pro senhor. Né? Mas de qualquer maneira, o que eu poderia dizer é o seguinte, que aparentemente essa teoria do aquecimento global, quer dizer, no caso da teoria, basicamente pela exalação de CO2 pelo ser humano, né, tem sido considerado como grande problema, na verdade. Tem sido considerado como grande problema aí de futuro próximo aí, não é? Na teoria do aquecimento global. Mas alguns autores andaram pesquisando, por exemplo, a civilização chinesa, que ela tem uma história de vários milhares de anos, né? E as grandes crises políticas e econômicas, não é? Com queda de várias dinastias, inclusive, sempre ocorreram durante o resfriamento global, e não durante o aquecimento global. Por quê? E contrariamente... na verdade, o aquecimento global, se houver um aquecimento global, deve aumentar até a produtividade de alimentos, não é? Então, me parece que, quer dizer, o grande problema aí não é aquecimento global, o grande problema aí é a possibilidade de resfriamento global, porque de acordo com as nossas ideias, por exemplo, nós sabemos que nos últimos 2,5 milhões de anos, a Terra tem passado por uma fase de resfriamento. Bom, muita gente vem chamando os últimos 10 mil anos, 11 mil anos que estamos vivendo, como um período assim pós-glacial. Mas não há nada que nos garanta que todas as glaciações do Quaternário, vamos dizer assim, já se passaram e que daqui para frente deve vir o aquecimento global somente. Não é? Não há. Então, eu acredito que há a possibilidade de que nós passemos essa fase, devemos estar na fase final desse aquecimento que passamos durante os 10, 11 mil anos aí, e devemos estar próximo a um novo resfriamento global. Essa é a ideia. Por isso que eu tenho frequentemente publicado até artigos por aí, dizendo assim, aquecimento ou resfriamento global que virá nos próximos anos. Bom, vamos a mais uma pergunta que a Priscila selecionou de telespectadores. Lembrando que o programa é ao vivo, você pode enviar perguntas
através do nosso portal www.brasilianas.org. Priscila. Essa última que a gente recebeu aqui, ela veio de Niterói, é um telespectador que questiona o ponto de vista do geólogo. Ele diz, a ação do homem sobre a natureza nos séculos 19 e 20 não foi ruim para a Terra? Foi. Por isso é que eu tenho frequentemente falado por aí também, durante as palestras que eu tenho feito em vários lugares. Ano passado mesmo eu tive a ocasião de fazer uma palestra sobre aquecimento global no 33º Congresso Brasileiro de Ciências do Solo. Portanto, a plateia lá era composta principalmente de agrônomos, né? E eu, inclusive, remeti um capítulo, que vai ser o capítulo do livro que vai ser publicado, e o assunto é esse daí, não é? É sobre aquecimento global. Então, puxa, perdi o fio da meada. Se a ação do homem, é o Félix Carrielo, se a ação do homem não provocou mudanças na Terra, não foi ruim para a Terra. Não interfere no aquecimento global, Não. mas é deletéria. Não, por isso é que eu tenho, inclusive, talvez pedindo a licença ao senhor Al Gore, né, que ele disse que o aquecimento global era uma verdade inconveniente. Eu tenho frequentemente falado para o pessoal que o aquecimento global eu considero uma dúvida conveniente. Porque eu não acredito assim, da maneira como ela está apresentada. E conveniente porque o homem causou um estrago muito grande aqui no planeta Terra. Só para entender uma coisa, vocês preveem quanto de aquecimento e quais os efeitos, digamos, em qual cenário de tempo, quais os efeitos sobre a agricultura e outros setores? Olha, veja bem, os estudos não só do IPCC, né, mas de toda a comunidade científica que trabalha com a questão do clima, mostra claramente que o aquecimento que a gente já observou, né, você vai lá e mede o registro de temperatura, desde 1750 até agora, foi da ordem de 1 grau centígrado em média no nosso planeta. E os modelos climáticos que fazem as previsões futuras mostram que ao longo deste século nós podemos ter um aquecimento da ordem de 2 a 4 graus centígrados, dependendo do cenário das emissões. Em que período? Até o final deste século, até 2100. Então a ideia é, o cenário de menor temperatura corresponde às menores emissões. Então, nesse sentido, é fundamental que o mais rápido possível seja implantado um programa de redução de emissões de gás de efeito estufa, como que está sendo negociado na Convenção Climática, e que a Rio+20 está ampliando esse conceito para a questão econômica e para a questão social. Bom, nós vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já com um debate quente aqui. Brasilianas.org está de volta. Discutimos hoje temas que fazem parte da Rio+20, a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, que acontece essa semana no Rio de Janeiro. Recebemos em nossos estúdios o professor do Departamento de Física da USP, membro do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, Paulo Artacho, o geólogo e professor do Instituto de Geociências da USP, Kenichiro Sugio, e do Rio de Janeiro, coordenador de processos internacionais do Instituto Vitacivil, Aron Belink. Nesse último bloco do programa, vamos discutir as propostas de mudança em governança e gestão e como o conhecimento científico tem sido aproveitado para a elaboração de novas políticas públicas e tecnologias para diminuir o impacto humano no planeta. Eu queria ver com o Aron Belink, lá no Rio de Janeiro. Belink, você falou da questão da ISO, a ISO 26000, com um conjunto de normas aí para tentar qualificar as empresas em relação ao meio ambiente. Você acha que hoje os indicadores que medem a atividade empresarial de cada empresa, os indicadores que medem, por exemplo, a questão da poluição nos grandes centros urbanos, eles são suficientemente desenvolvidos e tecnologicamente bem aparelhados assim para poder dar uma visão objetiva sobre a questão? Não, pelo contrário, eu acho que o que nós temos hoje como indicadores, e não só eu, acho que muita gente que está estudando o assunto acha, são extremamente imperfeitos e muito pouco desenvolvidos. Nós temos debatido muito a questão do ponto de vista econômico, e o que fica muito claro, esse é um consenso entre economistas das mais variadas tendências e também pessoal da área ambiental,
é de que nós não fazemos a conta certa. As empresas e os governos, nas suas políticas públicas, e o próprio consumidor, ao ver os preços dos produtos, está, na verdade, vivendo uma ilusão, e uma ilusão extremamente perigosa, porque muito daquilo que compõe o custo, compõe o valor daquilo que nós utilizamos, não é contabilizado. São as tais das externalidades. Então, o problema do lixo gerado por um produto, quer dizer, ninguém paga essa conta, ela é transferida para a sociedade, transferida para as gerações futuras. A questão do uso de água, da poluição atmosférica, nós temos quantidades enormes de valores, seja de custos transferidos para fora, seja de benefícios pelos quais não se paga, que nos levam a ter um cálculo totalmente incorreto do que é o resultado econômico. Isso tem debates muito fortes e, assim, com grande consenso de que uma das grandes chaves para o nosso caminho é levar os preços corretamente. E, como consequência disso, obviamente as coisas pareceriam mais caras, porque de fato elas custam mais, e nós temos que ter políticas públicas redistributivas, porque obviamente quem vai sofrer mais, e primeiro nesse caso, são os mais pobres, e isso não é uma coisa justa, ou seja, tem que ter uma política redistributiva, mas viver na ilusão é o maior risco que nós corremos, e é exatamente como a gente vive hoje ao fazer contas. Por exemplo, Atacho, quando você tem uma discussão sobre hidrelétrica, de um lado você ouve, a hidrelétrica é a energia mais limpa que tem, de outro lado se fala, não, mas quando ela forma um lago lá, tem emissão de metano, né? Digamos, esses balanços hoje, vocês têm condições, a universidade, a academia, os institutos de pesquisa, têm condição de pegar a matriz energética geral de todos os principais combustíveis brasileiros, por exemplo? Sim, sem dúvida, você tem condição de fazer isso, só que com algumas incertezas, né? Evidentemente, a ciência sempre trabalha com um grau de incerteza associado com cada processo, porque nós estamos longe de conhecer como funciona todo o sistema planetário. No caso das hidrelétricas da Amazônia, obviamente, é uma forma de geração de energia renovável, né, que tem impactos atmosféricos, digamos assim, pequenos, né, comparado com, por exemplo, queima de combustíveis fósseis, mas, obviamente, tem impactos locais sobre a estrutura das sociedades que pode ser significativa, como no caso da Amazônia, por exemplo, né? Então, a sociedade cabe balançar os benefícios e os custos e realmente tomar decisões que sejam bem embasadas do ponto de vista da sustentabilidade social, econômica e ambiental. Bom, professor Cretino, o senhor questiona essa questão do aquecimento global. Em relação a outras formas predatórias, assim, em relação ao meio ambiente, em relação à natureza, tem indicadores que podem ser utilizados como bússolas para ações públicas e ações do setor privado e dos consumidores? Olha, eu pessoalmente penso o seguinte, que justamente a palavra de ordem nessa reunião aí é a palavra sustentabilidade, né? Eu acho que da maneira como a humanidade está caminhando, sem controle da natalidade, talvez um dos poucos países, um dos únicos países talvez que conseguiu adotar um certo controle da natalidade é o país mais populoso do mundo, é a China, né? Bom, eles puderam talvez assim adotar esse esquema num regime que não vigora, por exemplo, no Brasil e em vários outros países do mundo, né? Então, não sei se a mesma coisa que eles fizeram lá na China seria possível. Então, antes de controlar a superpopulação aqui da Terra, eu acho que da maneira como as coisas estão caminhando, inclusive, não sei se há alguma maneira de se controlar essa natalidade. Nós estamos com mais de 7 bilhões de habitantes, não é? Então, como controlar isso? Mas o Brasil como introduzir a sustentabilidade nisso tudo? Porque cada vez que aumenta a população, aumenta o consumo de energia, de não sei o quê, de alimento, de água, etc. Em grande parte dos países já está havendo até um decréscimo populacional, né? É um belo desafio isso aí. A grande questão é você redistribuir a riqueza, né? E daí eu queria ver com o Aron, eu participei sábado lá de uma mesa sobre essa questão da governança global, Aron, e a gente vê que tem duas linhas muito distintas lá entre os debatedores internacionais. Uma que acha que você tem que dar todas as informações e o consumidor que
a pressão aí sobre as empresas, sobre governos. E uma outra mais institucional, que acha que tem que ser uma ação institucional da ONU, de alguma agência aí. E mais essa questão de separar o país desenvolvido do país emergente e do país pobre aí, porque o desenvolvido já tem um passivo ambiental que garantiu até a sua prosperidade, digamos assim. Como que você está acompanhando aí essas discussões na Rio+20 e como que você acha que tem que ser a posição brasileira em relação a esses temas de articulação global e de interesses nacionais? Essa pergunta é grande, eu vou tentar responder rapidamente vários pontos dela. Primeiro, a questão de políticas de comando e controle, ou seja, em que o Estado determina o que vai ser feito, e políticas que vêm da indução pelo consumidor, da indução pelo mercado. O que parece bastante claro nos debates todos é que não dá para ser nem tanto uma coisa, nem tanto outra coisa. Nós precisamos ter políticas públicas capazes de viabilizar para o consumidor e também para os grandes consumidores institucionais, empresas e governos, condições de informação adequada, mas essa informação adequada e a internalização dos custos vem de políticas públicas. Então, não é só deixar que o mercado se autorregula, porque a gente sabe que isso é extremamente limitado, mas também não dá para pensar que simplesmente a decisão do controle resolve. Por outro lado, a questão mais clara é a limitação desse sistema de negociação multilateral, onde você só inclui a parte institucional, a parte diplomática, vamos chamar assim, de cada país. Claramente, o que precisa acontecer é a renovação da governança, de modo que nós possamos ter essa transversalidade, tanto os países negociando, mas também a sociedade civil, seja ela das ONGs, dos sindicatos, da ciência, do empresariado, trabalhando discutindo isso também horizontalmente, ou seja, empresas junto com governos, junto com consumidores, junto com sociedade civil, junto com sindicatos. Só de um ou só de outro não vai resolver. E, por último, a questão dos emergentes dos países mais pobres, não há dúvida que são situações diferentes, os emergentes eles têm um grau de responsabilidade diferente, e isso é uma coisa que tem que ser tratada com objetividade. Acho que o grande desafio hoje é a ONU se colocar à altura do momento que nós vivemos e realmente criar um mecanismo de governança à altura do desafio. Caso contrário, ela vai tender a perder relevância e isso é extremamente grave, isso é uma perda muito grande, um fórum que seja democrático e global ao mesmo tempo. Acho que isso é talvez o grande risco da Rio+20, é exatamente essa falta de perceber a oportunidade, a necessidade de avançar no sistema multilateral de qualidade, incorporando a globalidade, não só a soma dos países. Mata uma curiosidade minha. Alguns anos atrás, na Bienal da Soja, lá em Mato Grosso, o governador Blairo Maggi fechou um acordo com várias ONGs ambientais em cima de metas de despoluição do Estado, os sojicultores e as ONGs. Você tem ideia de qual foi o resultado final desse pacto? A pergunta é para mim ou para o Paulo Tacho? Não, para você, para você. Você chegou a acompanhar esse pacto, não? Tá, porque tem um delay aqui, desculpa. Tá. Sim, o pacto eu não acompanhei diretamente, mas eu acompanhei conversando com vários colegas. Não era exatamente a questão de poluição, era a questão da expansão da soja, das práticas sustentáveis do ponto de vista do uso do solo. Esse pacto, ele acho que gerou boas intenções, gerou bastante coisa escrita, mas concretamente, quer dizer, o quanto realmente a gente teve de resultado ali, eu diria que ficou bem aquém do que se esperava e isso é um desafio ainda para se avançar. Eu acho que não dá para achar que simplesmente com os pactos voluntários a gente vai ter a solução que precisa, preciso de políticas públicas. E acho que um dado interessante, só comentando rapidamente, que também estamos discutindo muito aqui na Rio+20, é a noção de novos indicadores, como você falou, e a noção da gente levar em conta e criar indicadores que consigam combinar o limite, o teto ambiental e o piso social. E de modo que a economia fique entre esses dois intervalos, entre o teto ambiental e o piso social, que são os limites que a humanidade precisa acompanhar.
Quem não viu, veja ainda um vídeo chamado Rio Mais 20 e a Rosquinha, está no YouTube, que fala sobre isso. Uma boa medida aí. Vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Priscila de Paula. O Pedro Ribeiro Batista, do Rio de Janeiro, ele observou que aqui em São Paulo, no estúdio de São Paulo, são duas opiniões antagônicas sobre a questão das mudanças climáticas no planeta. Ele pergunta o que pode ser feito para a gente melhor identificar as razões para essas mudanças e, assim, decidirmos melhor a respeito da decisão para o problema, da solução para o problema. Veja bem, quer dizer, acho que não são necessariamente duas posições antagônicas, né? Quer dizer, hoje você olha a literatura científica, você vê que a enorme maioria dos trabalhos científicos mostram claramente a influência da ação do homem. Quer dizer, não é um trabalho de um pesquisador, ou de dois, ou de um grupo pequeno. Quer dizer, isso é uma questão importante, é a ONU que está isso. E esse impacto é tão grande, porque, veja, tem 193 países, né, na Rio Mais 20, discutindo a questão das mudanças climáticas globais. Será que todos esses 193 países estão enganados? Quer dizer, será que todos esses 130 chefes de Estado estão aqui para falar de uma abobrinha que não existe? Eu acho que não é por aí. Mas daí né? O pessoal tem sido do Galileu também. Aí Oi? Exato. Mas então, quer dizer, veja, será que o Comitê Nobel está errado quando deu o prêmio Nobel ao IPCC, que discutiu, que levantou a questão das mudanças climáticas? Quer dizer, então, essa questão é importante, né? Quer dizer, então você tem que analisar, né, realmente à vista da ciência. E eu entendo que é difícil, né, para o público leigo ter uma visão mais abrangente desta questão, mas eu acho que esses indicadores são importantes. A Terra sobrevive, mas o nosso horário não. Infelizmente, o Brasilianas Vogue sobre o Rio Mais 20 termina aqui. Eu agradeço muito a participação dos convidados, o professor do Departamento de Física da USP, membro do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, Paulo Artacho, o geólogo e professor do Instituto de Geociências da USP, Kenichiro Sugio, e o coordenador de processos internacionais do Instituto Vita Civilis, Aron Belink. Você que nos assiste, muito obrigado e não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.